Bem-vindo ao Foundations for Figma, nosso curso detalhado de Figma para iniciantes. Hoje aprenderemos os fundamentos de tokens de design, estilos e bibliotecas no Figma. Sou Ansh Mehra, professor de Design e IA. Esta é a aula 3 da nossa série gratuita de 10 aulas. Então, sem perder mais tempo, vamos começar. Muito bem, bem-vindo à aula 3 de Fundamentos do Figma super animado. Já cobrimos a aula 1 e a aula 2. Na aula 1 fizemos o básico do Figma do zero. Na aula 2 nos aprofundamos muito em como os quadros e layouts automáticos funcionam. Hoje na aula 3 estaremos cobrindo estilos e bibliotecas. Eu, pessoalmente, sinto que agora, finalmente, estamos avançando para tópicos que dão uma ideia do que realmente é o Figma e por que ele é tão poderoso. A propósito, este será um curso de 10 aulas e você encontrará muitos mais recursos sobre design de UX, especificamente para designers que estão se candidatando a empregos ou escrevendo seus estudos de caso. Em learnuucase.in é onde temos nossas ofertas premium, informações sobre nossos encontros, eventos, mentoria e muito mais. Mas este curso é um curso de Figma. Está disponível gratuitamente. Então vamos conferir o programa de hoje. Ele é dividido em 3 módulos. No módulo número 1, vou abordar os conceitos básicos deste conceito muito interessante chamado tokens de design, e então estilos dentro do Figma, e vamos entender por que precisamos deles. No módulo número 2, estudaremos um sistema de design real da Uber e descobriremos como as grandes empresas projetam. E no módulo número 3, vou mostrar como você declara estilos de texto, como você declara estilos de cor dentro do Figma. Como é a implementação prática quando você está realmente projetando um aplicativo. Neste tutorial, se passar o mouse sobre algo, o cursor ampliado aparecerá no canto superior direito. Se eu pressionei uma tecla, será visível, eliminando qualquer ambiguidade. Então, iniciaremos com o módulo 1, abordando fundamentos de tokens e designs. Então, pessoal, o fato é que, quando você está criando um aplicativo, você, claro, tem suas formas básicas que são retângulos, elipses e linhas, mas você precisa colocar alguma cor nisso. Claro, uma interface do usuário fica muito ruim sem cores, mas em termos de cores, a tela da interface do usuário é composta por ao menos 3 grupos de cores. Mesmo quando você vê esta tela agora mesmo. Certo, mesmo quando você está assistindo a este vídeo no YouTube, você perceberá que tem alguns cinzas muito básicos, sabe? Pode ser como cinza claro, cinzas escuros, o texto também é preto ou cinza, mas então existem algumas áreas onde você pode ver cores brilhantes, certo? Por exemplo, aqui no Figma você pode ver essa cor azul bem aqui. Essa cor azul bem aqui, ou este painel selecionado. Até mesmo no YouTube você pode ver a cor vermelha aqui e ali. Então, eles estão em uma categoria diferente. As cinzas que formam a superfície estão em uma categoria distinta e, por vezes, em caso de erro, exclusão, alerta ou aviso. Mesmo assim, você tem um conjunto diferente de cores. Então, na realidade, se eu tivesse que dividir um banco de cores de uma interface do usuário, eu dividiria em 3 baldes. O primeiro são os meus cinzas. Então, basicamente, se eu fosse mostrar para você sempre que você cria um aplicativo, você basicamente precisa, pelo menos, dos seus cinzas básicos, que podem começar do preto, e então, lentamente, gradualmente, eles podem se mover em direção ao branco. Agora, é muito importante que você primeiro entenda se está criando um aplicativo com tema claro ou um aplicativo com tema escuro, porque eles decidem como suas cores parecerão. Vamos supor que estamos criando um aplicativo com tema claro. Nesse caso, suponha que a maioria das suas cores comece do branco puro, e então lentamente, gradualmente, elas vão para o preto. Certo, então se eu fosse definir um número para a cor branca, provavelmente seria 1, e à medida que eu vou de 1 a talvez 10 seria o preto puro, certo? Então, no meio, você tem vários tons, e então você define todos esses tons um por um. Agora, deixe-me dar um exemplo rápido disso. Se eu fosse digitar design de interface do usuário, ok. E vamos apenas para o Mobin, porque o Mobin é um site muito legal. É um site muito confiável que eu continuo usando para inspiração. Certo? Então tem várias telas aqui. Então, digamos que vou para este da Luma, certo? É para hospedar eventos. Se abrir qualquer tela, vamos abrir esta aqui, por exemplo. Ah, ok. Então você percebe que tem todos esses cinzas aqui. Mas em alguns casos você tem essa tag de cor verde também. Você tem esses ícones também. Certo, e você geralmente precisa de tons muito sutis de cinza, especialmente ao trabalhar com luz, tema. Agora, se eu escolhesse algum aplicativo que provavelmente está, digamos, em tema escuro, vamos conferir algo que está em tema escuro.
Sim, este aqui. Então, o Tesla é essencialmente um aplicativo de tema escuro, certo? Então, quando você entra aqui, percebe que tem, claro, seus pretos, mas também tem sutis tons escuros de cinza. Agora, uma coisa muito interessante a se notar aqui é que em um tema escuro, à medida que a superfície se aproxima de você, ela fica mais clara, porque há um princípio muito importante do tema escuro no design de interface do usuário. E ele diz que bem na frente da tela há uma fonte de luz presumida. Então, por exemplo, se eu fosse dar uma olhada nisso aqui, essa cor é mais escura, enquanto essa cor é mais clara. Por quê? Porque isso está em cima da superfície. Então, qualquer coisa que se aproxima de mim estará em um tom mais claro. É por isso que você notaria que os campos de entrada geralmente são mais escuros. Por quê? Porque eles estão no interior. Neste caso, este cartão está no topo. Este cartão está novamente no topo deste cartão. É por isso que fica mais claro e mais claro à medida que você se move em direção à tela. Agora, algo muito diferente acontece quando mudamos para o tema claro. No tema claro, você percebe que não tem algo que seja totalmente escuro, mas geralmente em muitos designs de UI, eles mantêm uma cor branca simples. Por exemplo, aqui eles têm uma cor branca simples presa na dobra superior. E então eles colocam como um cinza muito parecido com um tom de branco, como um tom mais escuro de branco, no fundo. Mas o princípio subjacente ainda permanece o mesmo. Então aqui temos cores claras e tons claros. No tema escuro, tínhamos tons muito, muito escuros, mas o princípio permanece o mesmo, porque veja como este cartão branco está em uma nota mais brilhante. Então a superfície é cinza, mas o cartão é branco. Mas, novamente, se eu fosse colocar todas essas cores em diferentes categorias, as cores da superfície viriam em uma categoria separada. Essas cores primárias da marca viriam em uma categoria separada. E se você fosse ver qualquer um dos botões de exclusão ou qualquer um dos botões de alerta, eles viriam em uma categoria totalmente separada. Então eu não posso vê-los agora. Mas sim, por exemplo, este é como um sucesso, certo? Então esta não é uma cor da marca, esta não é uma cor da superfície, é uma categoria totalmente diferente e essas são chamadas de semânticas. Agora, claro, eu continuo dizendo isso de novo e de novo, este não é um curso de design de UX. Este é, na verdade, um curso de Figma. Então não vamos nos aprofundar muito em entender o que são esses cinzas e cores de marca e cores semânticas. Nós já criamos um curso de 15 episódios, que era gratuito, sobre design de UX. Lá eu tenho um vídeo chamado Declarando Sua Paleta de UI. Então, lá eu explico isso em detalhes, mas só para garantir que todos estão na mesma página. Neste tópico específico, primeiro, declaramos nossos cinzas. Então, vamos apenas supor que temos um aplicativo com tema claro, certo? E eu vou começar do zero, ok? Então, eu vou criar uma caixa e vou fazer isso como branco. Agora, você não pode ver isso, porque, obviamente, está na frente de uma superfície branca. Agora, eu vou fazer uma cópia disso e eu tenho duas maneiras de fazer isso. Cinza. Ou eu posso segurar a tecla Shift e pressionar a seta para baixo. Então cria uma quantidade de nudge. Então cria automaticamente um cinza. E eu posso duplicar. E eu posso realmente ir e pressionar Command D de novo e de novo. E esta não é a maneira exata de fazer isso. Eu estou apenas fazendo isso para que você saiba. É mais fácil de entender, é rápido, mas eu vou apenas pressionar seta para baixo. De novo. Ok, talvez aqui eu vou pressionar outra seta para baixo de novo. Só para garantir que temos algo mais escuro. Então eu posso copiar este código hex. E você sabe colar isso aqui e depende completamente de você quantos tons você quer, certo? Na maioria dos casos, eu geralmente recomendo às pessoas a pegar toda a sua paleta de cinzas e dividi-la em 3 partes, ok? Quando se trata de cinzas, se você está trabalhando para um tema claro, então primeiro vem suas cores base. Então essas são cores que são muito próximas à cor branca, porque estamos trabalhando no seu tema claro, então temos algumas cores médias que estão realmente meio que se movendo para o tom de cinza. Então eu vou manter estas como minhas bases e talvez estas 3 como minhas cores médias. Então o que eu posso fazer é, eu provavelmente posso ir e fazer isso ainda mais escuro. Então vamos deletar isso, vamos duplicar isso e fazer isso ainda mais escuro. Então eles virão na minha categoria média. Agora eu também vou precisar das cores que são muito, muito contrastantes com o branco. Então desta vez, deixe-me apenas ir e selecionar preto puro, ok? Deixe-me manter isso no final do espectro e eu vou criar 2 cópias. E desta vez, deixe-me apenas aumentar o brilho. Assim, vamos copiar este código hex, colá-lo bem aqui e então aumentá-lo novamente. Então apenas certifique-se de que esta cor e esta cor não são muito, muito semelhantes. Mas sim, agora eu posso levar esses para cima.
Vamos arrumá-los, vamos pegar esses e arrumá-los também. Então, esses aqui se tornam minhas cores base dentro dos cinzas, a propósito. Esses se tornam minhas cores intermediárias. E esses se tornam minhas cores de contraste. E agora você diria que Ange existem 3 deles. Então, como você diferencia entre as 3 bases? Então seria base 1, 2 e 3 intermediário 1, 2 e 3 contraste 1, 2 e 3 correto. É assim que pode ser feito. Normalmente, as cores da marca não são escolhidas pelo designer de UX, mas sim por um designer de marca. Então, digamos que no McDonald's, as cores da marca são talvez amarelo e vermelho, para o Facebook são azul e branco, certo? Então, sempre há uma cor primária e uma cor de destaque. Então, talvez no caso do Facebook, a cor azul seja a primária da marca e a branca seja a cor de destaque. Então, você precisa dessas cores de marca especificamente quando está criando botões. Então, deixe-me mostrar um exemplo real. Vamos voltar para o Mobin, vamos encontrar algo na seção de educação. Então, se eu fosse ao Duolingo, você perceberia que o Duolingo tem uma cor muito brilhante, como um verde feliz ou cor de sol, como sua cor primária da marca, mas quando eu entro no aplicativo, digamos que eu venha e provavelmente vá para o próximo fluxo, vamos ver se eu fosse verificar, digamos, este aqui, certo? Então agora você tem algumas das cores da marca, mas também tem um pouco de cinza, certo? Então, meu cinza entra nesta categoria, o traço desta mensagem, o texto aqui, mas então você também tem algumas cores da marca que estão preenchendo as frases-chave. E todas essas coisas, certo? As cores da marca costumam ser decididas por um designer de marketing, mas caso não tenha um na sua startup. Então, provavelmente terá que escolher as cores da marca e pode sempre aprender sobre a teoria das cores. Mas mantenha no máximo 2 ou 3 cores de marca. Portanto, as semânticas geralmente são as mesmas para cores de alerta, aviso e sucesso. Para alerta, usa-se tonalidades de vermelho, para aviso, amarelo e para sucesso, verde. Logo, em relação às cinzas, temos bases, meios e contrastes, mas para cores de marca, não. A cor da marca é apenas a principal até na semântica. Digamos que você está criando um sistema de botões. No sistema de botões existem diferentes estados, como primário, padrão, desativado, entre outros. Então, lá no hover, você precisa de uma versão da cor primária da marca que seja um pouco mais escura. Então, vamos dizer que esta é a minha cor primária da marca. Ok, eu também terei que criar outra cor que seja mais escura do que esta. Mas você não pode simplesmente randomizar essa cor escura. Então, a maneira correta de fazer isso é que eu clique em mais e talvez eu faça isso em 20, certo? Então, eu faço outra cópia e escolho a ferramenta de seleção de cor e seleciono este código hexadecimal aqui, porque quando eu crio um estilo, quero assegurar que estou designando essa como minha segunda cor, a qual seria padrão e a cor de estado de hover. Não consigo mesclar estas duas quando estamos codificando. Então, isso seria o correto, certo? E então você pode repetir a mesma coisa para suas cores de aviso e sucesso e tudo mais, caso precise disso. Agora, a parte divertida é que hoje estamos apenas cobrindo estilos, mas na realidade muitas dessas coisas, muitas dessas combinações de cores e o uso desses cinzas e o uso dessas cores de marca são feitos usando esse conceito chamado tokens. Então, na sessão de hoje, vou te dar uma breve compreensão de como os tokens funcionam. E então vamos abordar como os estilos funcionam. Mas os estilos realmente não cumprem os requisitos que um token precisa. Então, para tokens, o Figma introduziu um novo recurso completamente, e é chamado de variáveis. E vamos abordar isso eventualmente no curso, mas hoje eu vou apenas te introduzir o que são tokens de cor. Eu vou apenas te introduzir ao que são estilos, e vamos manter as coisas muito, muito simples. Permita-me apresentar a declaração do problema. Veja, quando se trata de um código hexadecimal, quando você está projetando, você realmente não pode continuar se comunicando com seus designers, que, você pode fazer este botão. 7 fez 52 e é difícil dizer, mas basicamente você precisa de nomes compreensíveis que esclareçam do que essa cor se trata. Então vamos apenas dizer que este código hexadecimal aqui é o valor raiz. Ok. Esse é o valor verdadeiro do código hexadecimal, mas posso estar criando um sistema onde chamo essa cor de amarelo 1. Agora posso ter vários amarelos, por isso disse amarelo 1. Eu posso ter amarelo 2, amarelo 3. Assim como eu tinha aqui, certo? Eu tinha base 1, base 2, base 3. Certo, até aqui posso ter amarelo 1, 2, 3. Então todo esse conceito de dar um novo nome a um número muito complicado, isso é basicamente chamado de abstração. Então, o que é abstração?
quando você está dirigindo um carro e quando você muda suas marchas, para você está apenas mudando uma marcha e meio que movendo-a para frente e para trás. Mas, na realidade, quando você está mudando essa marcha, muitas coisas estão mudando dentro do carro, mas você não está ciente disso, porque o designer do carro fez uma abstração. Ele garantiu que todos os detalhes técnicos estão escondidos e você tem apenas um ponto de controle, que é a marcha. Neste caso, estou usando o valor amarelo e estou usando-o como uma abstração para garantir que não tenho que dizer regularmente esta palavra complicada de novo e de novo. Agora, a palavra sofisticada seria que estou usando um alias. Alias significa um nome alternativo para o mesmo valor raiz. Outra coisa importante aqui para saber é que em um determinado momento eu posso estar usando o amarelo para diferentes casos de uso. Claro, possuo um código hexadecimal. Esse código hexadecimal eu estou apenas chamando de amarelo 1, mas talvez o amarelo 1 esteja sendo usado em algum outro ícone, em algum outro lugar, e está sendo usado como uma notificação de sucesso. Em outro lugar, é usado para um ícone de verificação, como o mesmo amarelo está sendo usado em outros lugares. Então você tem mais ramos da mesma cor. E todo esse processo é possível apenas por causa dessa abstração. Agora, eu sei que isso vai levar algum tempo. Por favor, passe essa meia hora, essa 1 hora comigo. Vou precisar de ao menos 1 hora para explicar o funcionamento desses tokens, e durante essa explicação, você pode achar que não entendeu minha explicação. Eu sei, aconteceu comigo também. Preciso que você me ouça e me dê tempo. Vou explicar como isso funciona, porque eu tenho toneladas de exemplos para deixar isso claro para você, certo? Vamos manter tudo em um só nível. Ok, nós temos setf, não importa, vou chamar de amarelo. Vamos supor que este amarelo 1 agora é um token para mim. Então este nome é alternativo, este amarelo 1 agora é um token que me redireciona para este valor hexadecimal. Agora mesmo este exemplo está me mostrando, dando um nome simples para esta cor, mas você pode ter tokens para estilos de tipo ou tamanhos de tipo. Até dos espaçamentos ou bordas, basicamente qualquer coisa que precisa definir e virar regra para evitar que alguém simplesmente venha e mude. Vamos supor que eu não possuo esses tokens amarelos. E algum outro designer está trabalhando em qualquer tela. Ele está usando o ícone que precisa do amarelo. Se este amarelo não estiver definido, ele terá que usar o conta-gotas, ferramenta de escolha de cor para selecionar o amarelo, podendo cometer um erro ou similar. Mas se eu definir uma regra que se você está usando este ícone de sucesso, você só pode usar o amarelo. Então ele tem que usar esse token. Avançando, se eu disser que, em vez de amarelo 1, todos os sinais de marcação serão amarelo 2, a mudança será feita em uma única parte. E se eu fizer uma mudança nessa única parte, ela será refletida em todos os outros lugares onde o amarelo 1 foi usado. Então, basicamente, está construindo um sistema extremamente robusto. Agora também pode fazer isso para sombras e outros, certo? Mas geralmente, quando se trata de estilos de cor, hoje vamos apenas descobrir como tokenizamos as cores. Ok, e é apenas uma maneira de dar nomes fáceis de ler para códigos hexadecimais. Agora vamos a um nível mais profundo e entendemos que quando eu nomeio esta cor como, digamos, amarelo 100, porque esta é uma convenção muito comum, o amarelo 100 pode ser usado de diferentes maneiras, certo? Pode ser usado como um texto ou um ícone. Então, o que acontece é que quando uma empresa está sendo construída, você cria um conjunto de cores que são seus códigos hexadecimais. Então você dá nomes a esses códigos hexadecimais. Mas então como um designer ou como um designer de marketing, a equipe de marketing também está tirando cores desse mesmo banco. Não importa em que equipe você esteja, todas essas diferentes equipes vêm a este único amarelo 100. E então eles podem pegar o amarelo 100 e então usá-lo em seu próprio sistema individual. Então a equipe móvel está usando seu próprio sistema com amarelo 100. Esta equipe do iPad está usando o seu próprio. Então o que acontece é que você começa com um valor raiz. Então você dá a ele um nome global, neste caso é amarelo 100, mas então temos o nome do sistema ou o nome do alias. Neste caso, talvez eu o chame de alerta semântico. Talvez eu esteja construindo um aplicativo web e dentro do meu aplicativo web eu estou usando isso dentro do ícone de alerta semântico, como seja o que for. Está em um componente no meu aplicativo web. Então eu posso ir mais fundo e dizer que mesmo dentro de um pop-up específico eu estou usando a mesma cor no preenchimento do ícone também, especificamente no preenchimento do ícone de alerta também. Então, quando se trata de um componente específico, você pode criar mais camadas.
é como a camada dos nomes, mas todos eles redirecionam para esta única cor, então você pode ter quantos níveis quiser, certo? Na maioria dos sistemas de design, eles apenas mantêm 3 níveis, como eles têm um nome normal, e então o nome normal tem um alias, e as pessoas apenas dizem que isso é ou um alias ou um componente específico, depende de você e eu vou mostrar os exemplos, ficará muito, muito claro para você. Mas a questão é que, na realidade, os nomes dos tokens não são tão simples, então agora eu meio que fiz isso, ok, o amarelo 100 agora é chamado de preenchimento do ícone de alerta, simplifiquei para um nível muito bobo, na realidade os nomes dos tokens são bastante complicados, e eu vou explicar como nomear esses tokens também, mas apenas tenha paciência comigo. Lentamente, lentamente, vamos cobrir isso. Uma coisa muito importante a entender é que as cores podem ter vários níveis de camadas, mas quando se trata de sombras, ou quando se trata de efeitos de brilho, ou quando se trata de outros estilos, seja estilos de tipo ou espaçamento, lá você não terá tantos. Na maioria dos sistemas de design, quando se trata de tamanhos de fonte, eles terão apenas 8, 12 e 16. 8 será chamado de pequeno, 12 será chamado de médio, e talvez 16 seja chamado de grande. E é aí que eles param, certo? Normalmente, as pessoas não categorizam títulos móveis como pequenos ou médios para a web. Geralmente mantêm um único nível. A exceção é nas cores, onde existem diferentes níveis de hierarquia e camadas. Para ilustrar, considere um aplicativo de escolha de plano do arquivo da comunidade Figma de código aberto, gratuito, chamado Untitled UI. Nesse caso, temos uma cor raiz, o azul, que pode ser chamada globalmente de azul 100. Uma vez estabelecida, essa cor pode ser classificada como minha cor de marca primária, inserindo-a na categoria de interface do usuário. Imagine que a equipe de marketing também está usando este nome global, toda a paleta, a equipe da web também está trabalhando, e a equipe de marketing, todos estão usando o azul 100 para seus próprios casos de uso individuais. Mas agora eu estou na equipe de produto. A equipe de produto está construindo uma interface do usuário. Dentro da interface do usuário, nós nomeamos isso como primário. Ok. Agora, uma vez que foi nomeado como primário, eu também decidi que o mesmo primário pode ser usado para este ícone de verificação, bem aqui, e também para o texto modal. Então, neste caso, azul 100 é primeiro referenciado como UI primário, e então UI primário. É então novamente vinculado ao ícone de verificação no texto modal. Então, esses dois serão nomes de tokens específicos do componente. Mas isso, bem aqui, isso vai ser um nome de token específico do sistema. Agora, este componente específico do sistema, esses não são regras, é apenas a minha maneira de organizar. As pessoas podem chamar isso de, você sabe, não específico do componente, mas específico da instância. Algumas pessoas, em vez de um sistema específico, eles vão chamar isso como dispositivo específico, seja o que for, depende apenas de como você quer organizá-los. Mas o benefício disso é que, talvez um ano depois, eu decida que o texto modal vai ser preto. Nesse caso, eu posso apenas quebrar este ramo aqui e conectá-lo a algum outro nome de alias. E vai funcionar muito bem. Agora, se você entendeu algo até agora, eu sei que muita coisa é complicada. Você terá alguma clareza. Mas se você está gostando e se você está realmente achando isso útil, não se esqueça de clicar em inscrever-se e acertar o ícone do sino. Agora vamos pegar outro exemplo. À esquerda temos um componente de menu suspenso da web e à direita temos uma barra lateral da web, se você notar, há um estado de hover. Ok, esta coisa aqui, temos um estado de hover para isso e aqui temos meu e-mail, certo? Abaixo do meu nome, agora ambos têm a mesma cor, ok? Mas os casos de uso são muito diferentes. Então, aqui meu valor raiz é 91. Então, eu o nomeei como meu nome global, como cinza 100. Então, cinza 100 tem um alias de base 1. Ok, que é essa coisa aqui. Então, você se lembra que criamos base 1 para nossos cinzas. Então, em alguns casos, eu usei a mesma cor cinza em meus cinzas, mas então eu também usei a mesma para meu texto secundário. Este é meu texto secundário aqui. Então, este seria um nome de token. Este seria um nome de token. Este seria um nome de token, e agora eu estou apenas usando tokens para fazer mais e mais abstração. Mas por favor, note que nomes de tokens reais não parecem assim. Então vamos entender como você nomeia esses tokens. E para ser honesto, não há uma única maneira de fazer isso. Deixe-me apenas quebrar isso para você. Há muitas, muitas maneiras. As pessoas têm todos esses diferentes tipos de casos de uso. Realmente depende de quão complicado você pode ser, certo? E eu, geralmente, mantenho as coisas muito, muito simples. Então eu vou mostrar a você. Algumas maneiras simples também vou mostrar a você como grandes empresas fazem isso também. Então aqui eu tenho um monte de componentes. Ok, este é um rótulo, estes são 3 botões, este é um alternador. Todos eles usam a mesma cor. Ok,
Agora, o que você precisa fazer é quando você está criando nomes de tokens em sua startup, ou quando você está apenas construindo. Você sabe o seu sistema de design, você precisa ter certeza de que seus nomes de tokens são os mais curtos e os mais simples, e você sempre pode tomar referência de outros sistemas. Também, então, eu vou colar um link de pelo menos 5 a 6 recursos, onde você pode aprender com sistemas de design, e você pode realmente aprender como essa marca está nomeando seus tokens, e você pode tomar referências deles também. Mas, na maioria dos casos, o nome do token primeiramente, e mais importante, lhe diz o caso de uso. Ele lhe diz se este nome de token é para uma cor, ou para um estilo de tipo, ou para uma sombra, ou para um espaço. E eu vou mostrar exemplos. Eu estou apenas deixando você saber o que todo o nome do token deve transmitir. Então, a coisa mais importante é um propósito. Para que serve esta categoria? Segundo, poderia ser uma propriedade, quando você sabe se isso é um preenchimento de fundo ou se isso é apenas um traço. Sabe, coisas assim. E às vezes pode ser muito específico no componente. Você pode dizer que mesmo sendo um token de cor, mesmo dentro de um token de cor, este é um preenchimento de fundo. Este é um preenchimento de fundo apenas para um botão. Este é o preenchimento de fundo apenas para um botão de rádio. Então você vai focar bastante no componente. Mas em componentes também pode haver estados. Então, bem, aqui eu tenho 3 botões, ok? A mesma cor. Aqui está sendo usada para a superfície, aqui está sendo usada para o texto. Ok, isso também se aplica ao texto, então pode ser mencionado no botão. Qual é o estado deste botão padrão ao passar o mouse ou desativado? E agora absolutamente não é necessário usar todas essas coisas. Estou te explicando sobre a experiência das pessoas, então vejamos um exemplo. Temos o botão de alerta aqui, ok, o valor raiz é o código hexadecimal real, que eu nomeio globalmente como azul 100. E agora, para este preenchimento específico, eu não vou atribuir azul 100 a isto. Primeiro vou criar outro token, chamá-lo de UI, porque é para a biblioteca de interface do usuário. Então, pílula, que é o meu componente, então primário, que é o estado da pílula, porque esta pílula tem outra variante primária, secundária e terciária, dentro da pílula primária. Isso é usado apenas para o fundo. Quando eu criar este token agora, terei isso como minha cor de token. E isso seria vinculado a este preenchimento. Agora, uma coisa muito importante a notar é que usei traços e não barra. Por favor, evite usar barra, pois isso pode complicar seu código. Se fosse aplicar no meu botão, seria o mesmo botão, porém com 2 estados distintos. A cor é a mesma, então o valor raiz é 75. Seja o que for, o nome global também é o mesmo. Mas agora, neste caso, vou criar um novo token, que é o meu token de componente. E vou chamá-lo de UI. Dentro de UI tem um botão. Dentro do botão é para o botão primário. Dentro do botão primário, isso é apenas para o fundo. E isso está no estado ativo. Então isso pode ser meu token para essa cor. Quando se trata do botão secundário, atinjo o azul 100 e há várias maneiras de fazer isso. Eventualmente, quando cobrirmos mais exemplos de como esses componentes funcionam, você entenderá como essa nomenclatura realmente funciona, porque eu sei que para muitos iniciantes isso começaria a se tornar um pouco complicado. E todo esse conceito precisa de muito aprendizado adicional também, e este curso é. Não para entender tokens, ou para design de UX a única razão pela qual estou explicando para você. Um breve sobre tokens, é porque você precisa saber porque precisa aprender estilos. É um recurso do Figma. Então, mesmo que tenhamos vídeos detalhados que ensinam como os tokens funcionam, isso foi só para demonstrar que os tokens permitem referenciar um valor raiz de várias formas. Ok, porque é impossível se comunicar em código hexadecimal. Então, esse conceito é bastante longo, mas hoje vamos apenas entender por que precisamos de estilos em primeiro lugar. O link para baixar esta apresentação estará na descrição. Mas há uma senha para isso, e esta é a senha. Por favor, copie esta senha antes de baixar a apresentação. Vamos iniciar o módulo 2. Estudaremos sistemas reais para compreender o que grandes empresas fazem, ok? E para isso eu sempre recomendo que as pessoas estudem o sistema de design da Uber. É chamado de base. Acessando base.uber.com, você pode acessar sua biblioteca inteira. À esquerda, há algo chamado tokens de design. Ao clicar em uso, você pode compreender a construção dos tokens de design e a lógica por trás disso. Agora, eu não vou cobrir tudo, você terá que assistir a este vídeo pelo menos 2 vezes e também terá que navegar pelo site deles. E se ficar confuso, não desista, porque é isso que a maioria dos alunos faz. Eles simplesmente desistem se sentirem que, isso está ficando complicado, persista, assista a este vídeo mais uma vez e começará a fazer sentido. Deixe-me mostrar como a Uber criou seus tokens de design.
Então, basicamente, eles explicaram o fato de que você sabe, seja uma cor, seja um valor de espaçamento ou um tamanho de texto, o que quer que seja, você terá um nome e terá um valor. Ok, lembra-se desse caso. Tínhamos um valor hexadecimal e um nome. Como neste exemplo, este é o valor e o nome. Agora, para um token funcionar, um nome é necessário, o valor é necessário. Mas em muitos casos, se você quer dizer que eu tenho que colocar o tipo dentro do nome do token, eu tenho que digitar a palavra cor ou texto quando estou nomeando o token, não necessariamente. Portanto, ainda é opcional. Você também pode adicionar descrições ao criar componentes e estilos no Figma. Então, esses também são opcionais na engenharia. Eles não dizem nome e valor, eles têm outra gíria, eles chamam de chave e valor. Então, vamos dizer que você tem essa cor aqui. Este seria o meu valor, mas a chave seria botão primário, e eles chamariam de sinal de dólar. Botão traço primário. Nós não usamos o sinal de dólar dentro do Figma, mas quando os desenvolvedores usam, eles usam chave valor. Então, no design temos nomes para cada valor. Na engenharia é apenas o mesmo que ter uma chave para cada valor. Agora, por que a palavra-chave? Porque esta chave é única. Você não pode ter duas chaves com a mesmo nome, né? Então é por isso que eles meio que chamaram de chave, porque cada chave é única, certo? Então, na engenharia, eles usaram essa palavra porque você não pode dizer que tem a palavra primitivos.azul.600 como uma chave, que tem valores diferentes. Esta única chave será conectada a um valor singular. Agora, como eu disse, tokens podem ser usados para muitas coisas. Então, na Uber, eles usam tokens para 8 tipos suportados. Eles usam para cores, tipografia, layout, grades, dimensões, cantos, ADI, hápticos, como muitas coisas. Na sessão de hoje, porque estamos cobrindo estilos principalmente. Os estilos são úteis para suas cores, tipografia e sombras. E mesmo assim, hoje vamos nos concentrar principalmente em entender os tokens de cor, porque esses são os que se tornam um pouco confusos, porque você tem várias camadas. Mas é claro que quando falamos sobre chave e valor, esse valor não pode ser apenas um código hexadecimal, pode ser uma string, pode ser um valor booleano, que é verdadeiro ou falso. Também pode ser um número ou um inteiro. Poderia ser qualquer coisa. Então hoje estamos apenas cobrindo cores. Mas ao acessar este site, percebe-se que há muito para cada tipo. Agora, a parte interessante é que, vamos supor, eu entro na seção de cores. Dentro de cores eu tenho um monte de tokens, certo? Então, o que eles fazem é que para cada token você tem um nome de token. Cada nome de token basicamente tem 2 componentes. Ok, nesses 2 componentes. O componente número 1 é onde você indica o tipo deste token, para onde este token vai ser usado. Agora, se eu te der um exemplo rápido. Bem aqui você tem a cor preta. Este é meu token global. Agora esse preto é referenciado como conteúdo primário e borda selecionada. Agora, quando eu digo a palavra conteúdo para eles, conteúdo significa texto. Ok, então se estou usando isso como texto, eles basicamente estão dizendo que estamos usando a cor preta para o texto primário, mas também estamos usando a cor preta para uma borda quando ela é selecionada. Então, novamente, dentro do conteúdo primário, eles estão referenciando o mesmo token como conteúdo do botão secundário e valor de entrada. Então, dizem que ao criar uma caixa de entrada, quando você digita algo dentro dessa caixa de entrada, quando você adiciona o texto que também é preto puro quando você tem um botão secundário. E você sabe que a maioria dos botões secundários são de cor verde. Então, o texto no meio seria preto agora. Se você olhar para toda essa diferenciação, você veria que existem 3 zonas. A zona 1 é essa, a linha cinza indica a zona 2. Isto é a zona 3, também conhecida como nível. Isso seria chamado de nível. Isso seria chamado de nível 2. Estamos na seção temática, nível 3, mas é aqui que vamos para o componente específico. Então, dentro do sistema de design da Uber, dentro apenas do tipo de cor, você pode ter 3 níveis e vamos discutir a nomenclatura para esses 3 níveis sobre como eles chegaram a essa lógica. Porque isso é chamado de conteúdo primário, porque isso é chamado de conteúdo do botão secundário, ok? Isso não indica que as mesmas regras serão usadas para o espaçamento, tipografia, ou que terão 3 níveis. Não, apenas os tokens de cor terão 3 níveis. Muitos afirmam que 3 níveis indicam que o nome do token terá 3 partes. Não, isso não significa, isso só tem 2 partes, tem o tipo e depois tem o contexto. Ok, então não é necessário que 3 níveis signifiquem que o nome terá 3 partes. De maneira nenhuma.
É apenas que eles têm a opção de pular da zona 1 para a zona 2 para a zona 3. E basicamente significa que a mesma cor pode ser usada em 3 níveis. É por isso que eles chamam de 3 níveis. Agora eu vou mostrar como eles têm organizado seus tipos de token de cor passo número 1. Declararam todos os primitivos literalmente. Pegaram um monte de códigos hexadecimais pré-selecionados e atribuíram nomes globais. Ok, eles têm mais de 100 códigos hexadecimais. Eles têm uma enorme biblioteca de todas as cores possíveis que suas equipes podem usar. Agora, somente a equipe de marketing pode escolher a partir disso. A equipe de produto também só pode escolher a partir disso agora. Dos primitivos, eles escolheram algumas cores específicas que eles chamam de cores fundamentais, que são basicamente um alias para a cor da marca deles. Então essas são as cores da marca deles. E tem apenas 6 valores. Então eles têm o terceiro balde, que é chamado de núcleo, que são apenas os seus cinzas. Então, lembre-se que declaramos cinzas ao fazer nossos 3 baldes, mas neste caso, eles têm 4. Ok, então eles possuem primitivos e fundações chamadas cores da marca, e também núcleos que são basicamente seus cinzas. E eles escolheram 17 valores de toda essa paleta. Creio que será principalmente de cinzas claros, e eles têm extensões, basicamente nas mesmas cores fundamentais brilhantes, possuem versões neutras, assim como cores semânticas para estados de erro e sucesso. Então eles também têm algumas sobreposições. Esses são chamados de screens ou cobertores com 29 valores. Ademais, existe uma categoria adicional denominada programas, que não estou incluindo aqui, porque isso só vai te confundir. Mas basicamente, programas são cores que não mudam quando você vai do tema claro para o tema escuro. Então todas essas cores aqui podem mudar, mas ao programar as cores não alteram. É só outro balde de cores vindo das minhas primitivas. Agora deixe-me mostrar como o Uber definiu seus cinzas. Afirmaram que o núcleo é feito a partir das primitivas. Sabe, termos como cinza 100, cinza 200, cinza 600 são a base de todo o sistema. E então eles dizem que nossos cinzas também são divididos em 3 categorias. Um é o seu fundo, que são suas superfícies. Então temos conteúdo, que é o seu texto, certo? Qualquer texto, qualquer ícone que você tenha, ele aparece no conteúdo. Então você tem bordas que são somente traços ao redor das superfícies. Então eles meio que dividem seus cinzas em casos de uso específicos. Que você só pode usar estes para as superfícies, você não pode usar nenhum destes, certo? E para o conteúdo também, você só pode alternar entre estes. Para as bordas, só pode alternar entre estes. Agora deixe-me mostrar como eles são usados na prática. Então, por exemplo, aqui temos 3 componentes diferentes. Temos 3 tipos de botões e ícones. Temos campos de entrada e aqui temos outro tipo de acordeão. Agora, se eu olhar para este componente, se você olhar de perto, literalmente qualquer componente único na biblioteca da Uber pode ser dividido em átomos. E este átomo só pode ser uma dessas 3 coisas. Pode ser um fundo, conteúdo ou borda. Então, seus ícones e texto, todos estão sob o conteúdo, porém a superfície está sob o fundo. Aqui meu coração e este chevron. E isso se torna conteúdo, né? O fundo é bem direto, neste caso. Todo o texto dentro do conteúdo. Este rótulo é conteúdo, o ícone é conteúdo, a borda é preta, e então isso é o fundo. E claro, eu acho que você entendeu o recado. Sim, mesmo nesse caso. Todo o texto se torna meu conteúdo. E quando eu digo conteúdo, isso significa que eles só podem escolher entre essas cores aqui, esses tokens aqui, e de onde nós conseguimos esses tokens. Nós os conseguimos deste grande banco. Então, uma única cor está sendo referenciada em todos os níveis. Certo, e você se lembra do que eu estava dizendo. Essa coisa aqui, essa camada de componente é o tipo das cores que adicionaríamos. Certo, então quando você tem um valor de entrada, texto, basicamente, significa que insira o valor texto. É um conteúdo. É um fundo não certo, é uma borda. Não, então sua primeira decisão foi decidir primeiro se essa cor está sendo usada em meus fundos, em minhas bordas ou em meu conteúdo. Quando estou tomando essa decisão, na verdade estou me perguntando que, ok, eu pulei deste estado para este estado, mas agora dentro deste estado preciso verificar que tipo de cor estou escolhendo. Vou fazer algo que envolve o design do fundo. O conteúdo ou borda, então dentro de um conteúdo. Aqui você pode ver que tem diferentes tipos de conteúdo, certo? Você tem o texto do rótulo e tem o ícone. Então, mesmo que a cor seja idêntica, mesmo que a cor seja absolutamente branca, é a mesma cor. Mas o nome do meu token vai ser diferente, então aqui provavelmente seria como texto de entrada. Primário, aqui seria como preenchimento de ícone primário, certo? Então, espero que isso esteja fazendo sentido. E espero que você esteja meio que conseguindo entender o porquê precisamos meio que criar essa abstração agora, como eu disse. Um token pode cair em 3.
Níveis. E digamos que o nome do seu token de cor terá o tipo de cor e o seu nível quando estávamos criando essas regras, certo? Valor raiz global. Nome. Nome do alias, nome do componente. Até a Uber fez algo muito específico. No meu exemplo, eu criei 4 camadas, né? A Uber só mantém 3 camadas, então eu disse isso como um valor raiz. E a partir do meu valor raiz, eu chamo isso de nome global. Eles dizem que esse nome global é, na verdade, o primitivo, token. Então, em vez de usar a palavra nome global, eles o chamam de token primitivo. Então, se eu fosse fazer o sistema, eu chamaria o preto como o nome global. A Uber está chamando isso de token primitivo. Então, o nome global, uma vez que foi anexado ao token primitivo, há também um alias para esse token primitivo. Então, a mesma coisa vai e se torna isso, e eles estão chamando isso de token semântico. Então, eu estava chamando isso de alias. E então, no final, os tokens semânticos podem se tornar tokens específicos do componente. Então, claro, são apenas nomes diferentes. Mas o conceito subjacente é o mesmo agora, apenas para garantir que revisamos todas essas coisas e apenas para garantir que há total clareza quando olho para um nome de token, o nome do token me diz 2 coisas muito, muito importantes. Primeiro de tudo, ele me diz o tipo, seja cor, tamanho ou traço e o nível. Me diz o contexto e o estado em que o componente está agora, quanto mais restrito. O caso de uso pretendido, mais preciso é o nome. Por exemplo, quando olho para este exemplo, isso não é um caso de uso muito restrito, certo? Mas este é como um caso de uso muito, muito restrito. Como algo muito específico, é para o botão secundário. O conteúdo está no botão secundário, o nome do token fica mais longo. Conforme se avança do nível 1 ao 4, a nomenclatura se torna progressivamente mais longa. Complicada e, a propósito, né? Eles têm esse monte de vídeos, a Uber criou esses vídeos, e eles chamam isso de screencasts. Vão explicar bastante sobre o funcionamento desse sistema, certo? Então eles têm esse diagrama muito simples, onde dizem que o hex é acessado por um nome primitivo, este é um nome primitivo, e então o primitivo é acessado pelo nome do token, que é assento de conteúdo. Então, você sabe, em muitos artigos de sistemas de design e muitos artigos de tokens, você verá essa fórmula que token é igual a nome mais valor. As pessoas pensam que nome mais valor significa que você pega o nome, pega o valor e junta tudo. Isso se torna o nome do seu token. Não, não, não. Eles estão dizendo que isso é apenas, logicamente, é isso que eles estão tentando te dizer. Isso não é uma fórmula para escrever seu nome. Eles estão apenas dizendo que talvez assento de conteúdo seja um nome que está ligado ao valor azul 600. Então, azul 600 se torna outro nome que está novamente ligado ao valor do código hex. Então é assim que, quando estávamos discutindo no início, certo? Tínhamos esse tópico aqui, onde dissemos que no design temos nomes e valor, certo? Tínhamos nomes e valor aqui. Neste caso, o que eles fizeram é, o nome é primitivo e o valor é o código hex. Espero que isso tenha feito sentido. Agora, a questão é, como você finalmente declara esses níveis de abstração dentro do Figma? Infelizmente, os estilos só permitem que você vá do código hex para o nome global. Então você realmente não pode ter o nome global sendo convertido para o alias ou o alias sendo convertido para um token específico do componente. E essa é uma limitação, e é por isso que o Figma introduziu esse novo tópico chamado variáveis. Portanto, as variáveis permitem criar um valor raiz, vinculá-lo a um nome global, que é então ligado a um alias e, por fim, a um componente. Por muito tempo, as pessoas no mundo do design, o que tentavam fazer é que criavam diferentes nomes globais para o mesmo cor. Então, eles escolheriam a cor preta. Declare como texto primário, também declare como contraste 1 e blá blá blá. E ficaria muito confuso porque você teria tantos nomes de estilos todos ligados à mesma cor. E se você tivesse que mudar a cor em um único lugar, você tinha que ir aos estilos individuais um a um porque só há uma camada. Mas você sabe que mesmo agora os estilos de cor ainda são muito úteis. E antes de entender como as variáveis funcionam, acho que é muito, muito importante você entender como os estilos de cor funcionam, certo? Então, vamos entender como realmente criamos esses estilos de cor e estilos de tipo e como você os declara dentro do Figma. Então, vamos começar com o módulo número 3, onde realmente entendemos como você declara seus estilos de cor e estilos de tipo. Agora, pessoal, só para lembrá-los novamente, este não é um curso de sistema de design, este é um curso de Figma. Então, eu só vou mostrar como você salva seus estilos de cor, mas não, vamos entrar nos detalhes de que tipo de cores você precisa estabelecer para isso. Meu curso de 15 episódios é bom o suficiente, porque se você terminar os estilos de cor, eu expliquei aqui, você pode não só usá-los para sua interface de usuário, mas você também pode usá-los para
suas redes sociais. Então, neste ponto, os estilos realmente me ajudam a criar melhores carrosséis e melhores histórias para minhas redes sociais, porque nas redes sociais você só tem como uma camada de como nomear certo, e o que você pode fazer é que uma vez que você salve uma cor específica, vamos dizer que eu crie essa cor aqui e eu só chamo de, digamos, vamos escolher como um vermelho sutil, tudo que você tem que fazer é clicar nestes 4 ícones aqui e é aqui que você pode ter acesso a todos os seus estilos. Agora você estaria vendo que eu tenho alguns estilos aqui e então eu tenho como este título estranho e um monte de nomes aqui também. Então a coisa este é o conceito de bibliotecas, e nós vamos cobrir isso em um tempo. Suponha que eu tenha 5 arquivos Figma diferentes, e no primeiro arquivo eu declarei todas as minhas cores principais, minhas primitivas, minhas cores, seja o que for. Mas agora no meu arquivo número 2, eu estou fazendo o aplicativo móvel no arquivo número 3. Talvez eu esteja fazendo o site. Eu quero que o arquivo número 2 e o arquivo número 3 acessem minhas cores do primeiro arquivo. Então, para compartilhar todos os seus estilos de um arquivo para outro, você precisa de bibliotecas. Então, o que eu fiz aqui, vamos dizer que se eu selecionar esta cor, clicar nestes 4 pontos aqui e ir para este botão mais. Aqui eu terei uma nova janela onde me pergunta se eu preciso salvar isso como um estilo ou uma variável. Agora nós ainda não cobrimos variável ainda. Então eu vou apenas clicar em estilo, aqui eu posso dar a isso um nome. Nós cobrimos a nomeação em detalhe. Em nosso curso de 15 episódios, é nomeado declarar a paleta da interface do usuário. Mas só para te dar um princípio muito simples, você pode fazer algo tão simples como dizer se estes são seus cinzas. Então você faz cinza barra base 1, base 2, base 3. Se for a sua marca, você faz marca barra XZ, certo? Se for semântica, eu posso fazer sem barra. E eu posso fazer alerta 1, certo? E então você também pode adicionar uma descrição, que seria visível para seus designers. Se você clicar neste ícone. Aqui pode escolher entre todas as cores, níveis alfa e até salvar seus gradientos. Você também pode salvar preenchimentos de imagem e também pode fazer o mesmo para vídeos. Então eu simplesmente clicarei em criar um novo estilo e agora terei isso salvo. Bem, aqui a vantagem da convenção de barra é que uma vez que eu clique fora, e se eu ver todos os meus estilos locais aqui, estilo local se refere a todos os estilos declarados neste arquivo Figma específico, onde você verá meus estilos de texto e cores, que mostrarei como declarar. Assim, porque eu tinha nomeado o estilo como sem barra alerta, um semântico barra alerta 1, agora faz parte de um grupo, então se eu declarar outra cor que é sem barra artigo 2, eu terei novamente nesse grupo similar. Agora, deixe-me apenas me livrar de todos esses estilos, eu posso simplesmente selecionar excluir estilo e deletar todos esses um por um, e deixe-me mostrar como eu estabeleceria meus cinzas. Certo, então nós criamos esse cinza, certo? Vamos pegar esses retângulos e trazê-los para fora. Existem 2 coisas que você precisa aprender bem para declarar rapidamente seus estilos de cor. Uma é que, uma vez que eles estão organizados em ordem, você precisa garantir que use o plugin de classificação, e nós também tentamos isso em nosso vídeo, onde eu mostrei a você como é importante garantir que a ordem do seu painel de camadas e a ordem do seu canvas real é idêntico. Uma vez que eu os tenha classificado, farei o comando barra novamente e irei clicar em renomear seleção. Então isso é chamado de renomeação em lote. E aqui eu farei isso como cinza e apenas barra. Ok, agora o que acontece é que todos eles agora são chamados de cinza barra. Agora eu vou selecionar os primeiros 4 que são apenas minha base novamente. Ir e clicar em renomear seleção. Agora a parte divertida é que eu quero algo para adicionar em cima de cinza barra. Então eu posso simplesmente selecionar o nome atual e para selecionar o nome da cor, basta colocar dólar e o sinal de Ampersand, que é o sinal de E. Agora se eu digitar, digamos, Anchi, então você verá na pré-visualização do lado esquerdo. É assim que meu nome. Pode parecer, mas prefiro que chame de base, não unch. Então eu farei isso como base. Traço. E então eu quero números. Então se eu quiser números ascendentes, clicarei nisso. Se eu quiser números decrescentes, clicarei nisso se eu fizer ascendente. Então ele adicionará 2 pequenos nis com o sinal de dólar. Vem com base 01, 02, 03. Se eu deletar um desses N's, ele apenas manterá como base 1, base 2, base 3, base 4, e eu quero que o ascendente comece de 1 uma vez que eu faça isso. Você percebe que isso se torna minha base. 1 se torna minha base, 2 esta base 3 e esta base 4, e isso é exatamente o que eu queria. Eu posso fazer o mesmo para os do meio também.
eu posso ir renomear seleção fazer, e então fazer meio, e então traço, e então sinal de dólar, e N eu posso escolher estes. Novamente, comando barra, renomear seleção, sinal de dólar, e fazer contraste, traço, sinal de dólar, N. Então, o que acontece é que uma vez que eu selecione todos eles, todos têm o prefixo cinza barra, porém a segunda parte alterna entre meio 1, 2 e 3. Aqui você pode economizar tempo, né? Você precisa instalar o plugin Styler e, a propósito, para instalar qualquer um desses plugins, você só precisa ir aqui, clicar em plugins e apenas digitar a palavra Styler e instalar esse plugin. Certo, apenas garanta que você tenha este plugin válido. Eu já instalei, então vou selecionar todos esses comandos, digitar barra e gerar estilos. Agora, o que o Figma vai fazer é que ele vai pegar todos esses nomes de camadas e então usar esses como meus nomes de estilo, assim que eu clicar em gerar estilos, em vez de ir para cada cor individual. E você sabe, por exemplo, se eu fosse criar isso indo aqui, clicando em mais, digitando este nome e fazendo isso tantas vezes. Com o plugin Styler, tenho todos os meus estilos salvos em apenas 1 segundo e todos eles estão organizados de forma ordenada nos meus cinzas. Agora, é claro, eu posso ir aqui, clicar 2 vezes nisso e chamar isso de cinzas também, e então você pode fazer o mesmo para as cores da sua marca, suas cores semânticas e assim por diante. Então é muito, muito útil se você usar este atalho. E é assim que você sabe que os estilos de cor são meio que declarados dentro do Figma agora. Se você estivesse fazendo isso para um tema escuro ou um tema claro, então você teria tido o i claro, cinza, blá blá blá, o i escuro, cinzas, blá blá blá, mas uma vez que começamos a usar variáveis. Eu realmente vou te ensinar como este simples banco de cores, este conjunto de cores, são as que serão referenciadas no seu tema claro. Serão referenciadas no tema escuro. Então, você terá apenas um conjunto de primitivas, o mesmo subconjunto usado para temas claros e escuros, já que inicialmente era necessário criar um conjunto de estilos separado para cada um. Agora, com variáveis, pode-se realizar coisas de vários níveis, porém não será abordado hoje, porque eu só quero ter certeza de que este vídeo é apenas para te contar como esses estilos são meio que criados. Certo, então eu recomendaria totalmente que você assistisse ao nosso vídeo detalhado, que era sobre estilos de interface do usuário, chegando aos estilos de tipografia. Primeiramente, quando se trata de escolher as fontes certas, eu recomendaria totalmente que, se você estiver usando até mesmo para o seu marketing ou para a sua interface do usuário, por favor, certifique-se de que você só use as fontes do Google. Claro, há muitos sites que recomendam fontes do Google, mas a parte mais crucial é sobre as próprias fontes. É que eles têm muitos filtros e você sempre obtém fontes de código aberto, eles garantem que você tenha licença para usar essas fontes. E elas são fáceis de carregar, elas já estão no Figma, então não é necessário instalá-las no seu laptop ou no dos seus designers. A questão de pixels versus ems versus range em tipografia, que detalhamos no nosso vídeo Fundamentos da Tipografia de Interface do Usuário, é muito importante. Este vídeo faz parte do nosso curso de 15 episódios que recomendo assistir após este. No que diz respeito a estilos de tipo, se eu quiser salvar um estilo como uma fonte no Figma, ele guarda apenas estas propriedades, mas não a cor. Assim, ao salvar o estilo de tipo como um cabeçalho, somente o tamanho da fonte e a altura da linha, entre outros atributos, são salvos, mas não a cor. Então ele salva essas propriedades. É bem simples, basta clicar nos 4 pontos, no ícone de mais e nomear o estilo de tipo. Agora a questão é quantos estilos de tipo você salva e como exatamente você os divide. Então eu te disse que nas suas cores você tinha seus cinzas, seus semânticos e todas essas cores, mas o que acontece em um estilo de tipo? Então, regra crucial, jamais use menos de 12 pixels. O tamanho mínimo é 12 pixels sem regra para incrementos, podendo ser 12, 14, 16. O importante é ter opções limitadas, porém visualmente distintas. A diferença entre 12 e 13 pixels é insignificante, então sugiro manter em 12, 14, 16, 18, 24. O aplicativo móvel e o web terão sistemas de tipo diferentes. Esse é um erro muito comum que os alunos cometem. Eles acham que uma única escala de tipo servirá para todos os seus dispositivos. Não funciona assim. Então, o que acontece é que você tem principalmente 3 categorias de estilos de tipo, ok?
Um deles é o seu texto de rótulo. O texto do rótulo é um texto de linha única. A segunda categoria é a exibição, que é apenas um sinônimo para títulos. Para tamanhos de fonte grandes, usamos exibições para texto de linha única, rótulos e parágrafos. Digamos que eu queira definir meus rótulos, começarei com 12 pixels. E, por sinal, vou desanexar todos os estilos. Estava apenas testando antes de mostrar a vocês. Eu vou apenas deletar todos esses estilos e vou para o rótulo 5, isso está em 12 pixels. E quando se trata de rótulos, porque eu sei que isso vai ser um texto de uma única linha, a altura da linha tem que ser 100, não deve ter nenhum espaço extra. Uso pessoalmente a internet com menos de 2% de espaçamento entre linhas, dependendo de você. O espaçamento do parágrafo deve ser 0 e com largura automática. Então eu vou escolher 12, vou escolher 14 e 16 e 18 e depois 24 agora, exatamente como fizemos com as cores. Vou fazer algo muito semelhante aqui. Então vou tirar esses do layout automático, pegar esses e agora vou renomeá-los. Vamos dizer que eles têm um nome aleatório por padrão. Ok, então minha primeira responsabilidade é garantir que eu selecione qual categoria de tipo isso é. Isso é um parágrafo, ou um display, ou uma etiqueta, certo? Então, provavelmente vou e faço isso como etiqueta barra. Ok, agora a questão é que quando você está escolhendo os nomes, precisa ter certeza de que, como designer, pode descobrir instantaneamente se isso é regular ou negrito, ou qual é o tamanho disso, e também há uma convenção muito comum, o maior tamanho. Sempre tem um número menor. Então eu poderia ter nomeado assim. L1, L2, L3, L4, que é rótulo 1, rótulo 2, rótulo 3, rótulo 4, mas o tamanho maior recebe o número mais curto. Então, basicamente, o pixel 12 seria chamado de rótulo 5 e o maior seria chamado de rótulo 1, mas eu não posso ter isso como meu nome de estilo. Então, o que eu faria é que eu manteria muito conciso. Eu terei rótulo 1 como o nome do meu grupo, mas dentro do grupo de rótulos é assim que eu vou renomeá-los. Eu vou chamar isso de L, e então, porque eu provavelmente quero esses em diferentes números, eu provavelmente terei $N. Então agora será 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Então eu posso pressionar traço e então eu posso fazer reg, que significa regular, porque este é o meu peso e eu quero vê-lo visualmente, bem como no estilo de tipo. Porque às vezes se torna muito difícil de ver visualmente, mas se você vê reg, então você sabe instantaneamente que isso é reg. Agora, uma coisa muito importante a notar aqui é que quando vocês, designers, dizem a palavra regular, os desenvolvedores realmente significam isso em formas de números. Então, para eles não é regular, mas na verdade é um peso da fonte. Na maioria dos casos, você pode encontrar o número indo ao Google Fonts. Neste caso, regular vai ser 400 para mim. Então, eu posso nomear isso como regular 400. E quando eu clico em renomear, você perceberá que o rótulo 5 tem um nome de camada que agora é L5 Reg 400. Agora, a vantagem disso é que eu posso duplicar esses itens, ir para, digamos, este rótulo 5, tornar isso negrito novamente. Vamos fazer este negrito também. E agora isso não é mais um Reg 400. Agora isso provavelmente é, digamos, negrito 600. Porque eles geralmente têm incrementos de 100, certo? Então, se isso é 400, isso é 500, isso é 600, isso é 700. Então, vai ser 700 agora, em vez de renomeá-los. Do zero, eu posso fazer o comando R e aqui na minha correspondência eu posso digitar reg 400 agora, ele vai substituir reg 400 pelo que eu digitar aqui. Então, eu vou escrever negrito 700. E renomeá-los, e agora eu tenho isso e... Isso agora, a parte divertida é que eu esqueci completamente de adicionar a palavra etiqueta antes disso, então eu posso novamente fazer o comando R e vamos apenas garantir que eles estão ordenados corretamente, certo? Então, vamos executar o plugin de classificação. Antes de eu renomeá-los, então vamos fazer a ordenação de posição, eu vou selecionar todos eles, renomear seleção. E então apenas escreva a palavra etiqueta barra nome atual. Então agora, quaisquer que sejam os nomes que eles já têm, eu estou apenas adicionando um prefixo ao mesmo nome. Então eu simplesmente clicarei em renomear e agora eu tenho todos os meus estilos prontos. Eu irei para o meu estilizador. E gerar estilos assim que eu fizer isso, você perceberá que eu tenho todas as minhas etiquetas de texto corretas. Aqui agora, a parte divertida é que você pode mantê-los em um único grupo ou pode usar a convenção de barra e colocar, sabe, todos os L5 juntos ou talvez todo o texto regular junto.
Então, sabe, há várias formas de agrupar esses. Eu só queria mostrar a você como usar o sorter e a nomeação de camadas no styler para declarar esses rapidamente. Mas para entender individualmente como você declara esses tipos de estilos, você deve 100% conferir o vídeo que tivemos no curso de 15 episódios agora mesmo. Em exibições, os tamanhos de fonte são maiores. Mantenha uma altura de linha de 135%. Mas quando se trata de parágrafos, 100% você precisa ter pelo menos 135 dos tamanhos de fonte. Agora há uma grande diferença. Aqui eu não quero que você escreva 135. Aqui eu quero que você calcule 135 disto e depois adicione a altura da linha. Converta em um valor inteiro apropriado e mantenha-o extremamente claro. Porque eu percebi que geralmente acaba em muitas complicações. Ao usar 135 como sinal de percentual, certifique-se de calcular valores numéricos. Obviamente, pode tê-los como P7, P6, P5. E isso funcionaria. Geralmente, recomendo ter apenas 2 pesos, regular e negrito. Agora, existem 3 plugins eficientes do Figma, que são extremamente úteis, eu não os implementaria agora. Por serem diretos, você vai amá-los. Um é encontrar e substituir. Então, às vezes, você tem que trocar palavras em sua página do Figma e talvez elas não estejam em um componente. Você precisa corrigir essas ortografias individualmente, uma por uma. Então isso funciona exatamente como a função encontrar e substituir funciona no bloco de notas. E sabe, no Word da Microsoft, mas agora também no Figma. Então você também tem o Ghost UX Writer, que te dá muitos bons textos fictícios que você pode incluir no seu texto, para estados de erro, erros de login ou confirmações. E todas essas coisas, e então nós também temos o Spell, com 3 L's no fim, semelhante a um corretor ortográfico. Para o Figma, vejo muitos alunos cometendo erros ortográficos bobos, pois não verificam a ortografia. Agora, como eu disse, uma vez que você declarou seus estilos, você pode ir para o seu painel de ativos. E clique neste ícone de livro aqui. E quando você clica em publicar todos os seus 27 componentes são basicamente aqueles botões e coisas que salvamos, lembra? Na aula 2, criamos aquele sinal de diamante onde você tinha um componente de botão. Você pode salvar todos esses componentes. E declare estilos neste arquivo. E então publique isso como uma biblioteca. Então, por exemplo, neste arquivo específico que estou mostrando agora, incluí bibliotecas de outros arquivos do Figma. Então, existem cores que uso regularmente, existem ícones que uso regularmente, então eu os adicionei aqui para que todos estejam visíveis. Tudo o que preciso fazer é adicionar ao arquivo. Agora posso clicar neste ícone de publicação e então ele me mostrará que, ok, estes são os estilos de tipo que você quer declarar. Assim que eu clicar em publicar. Leva 1 ou 2 minutos a depender da quantidade de componentes e estilos, mas após concluído e se possuir um plano Pro, é possível sincronizar essas bibliotecas. Com o plano Pro, pode-se definir estilos em um local e acessá-los em outro, como é feito em sistemas de design reais. Certo, então você tem um arquivo onde você apenas declara seus componentes principais e seu sistema de design e suas cores. E então você publica uma biblioteca disso. E então qualquer aplicativo, ou qualquer site, ou qualquer projeto que você faça acontece em um arquivo Figma separado. E você habilita esta biblioteca do sistema de design principal no seu arquivo Figma Mobile, no seu arquivo Figma Web. E você sabe que é assim que você mantém as coisas organizadas. Então, um uso muito útil para iniciantes seria que, se você for à comunidade Figma e instalar ou duplicar o arquivo de ícones de caixa, é melhor publicar uma biblioteca do arquivo de ícones de caixa, e então usar essa biblioteca dentro do seu arquivo de trabalho. Muitas pessoas copiam os ícones de caixa e os colam dentro do seu arquivo Figma, e você sabe que não é uma maneira muito modular de fazer as coisas. Então, é sempre melhor que você mantenha todos os seus ativos organizados em bibliotecas separadas para que você possa habilitá-los um por um. Agora, antes de eu sair, quero dar a você alguns recursos. Para inspiração, eu continuo compartilhando eles em todos os meus vídeos, não vou passar por eles um por um, mas todos esses sites vão realmente te ajudar a tirar muita inspiração para design de UI e web. Existem 4 sites úteis para aprender Figma. Mesmo que eu esteja produzindo vídeos, se desejar aprender mais, você terá que se empenhar. Esses sites não são voltados para design de UX, e sim para Figma. Eles são bastante interessantes. Postamos o episódio 2, mas percebi que muitos não o concluíram. Por isso, acompanhe o currículo e compartilhe seu feedback regularmente. Eu ficaria agradecido se você pudesse se inscrever, ativar o ícone do sino e curtir este vídeo, pois isso ajuda a mostrar ao YouTube que o conteúdo é relevante. É realmente útil. Dei uma visão geral dos sistemas de design.
um vislumbre de tokens, eu definitivamente recomendaria que você conferisse designsystemsrepo.com. Então, se eu fosse copiar este link e abrir, é extremamente vasto e muito detalhado. Então, se eu for aqui e clicar em sistemas de design, você terá um monte de sistemas de design dos quais pode aprender. Por exemplo, se eu for ao Audi UI, posso ver os sistemas de design que são usados nos carros Audi reais, certo? Então, eu posso ir aqui e ler como eles organizaram para diferentes viewports e para diferentes tamanhos de tela. É realmente inspirador ver como essas grandes marcas usam sistemas de design corretamente. Você também pode conferir o Carbon da International Business Machines, outro sistema de design muito inspirador. E como eu disse, uma vez que você vai aqui dentro de suas diretrizes. E dentro da sua seção de componentes, você verá como eles organizaram cada coisa. Então, dentro dos componentes, você pode ver como eles fizeram seus botões. Certo, então se eu fosse clicar 2 vezes nisso, acho que tenho que apenas clicar em aceitar tudo. Deixe-me clicar em botões. E você pode ver que eles têm documentação completa. Eles exibem seus botões primários, secundários, terciários e de risco. Isso realmente vai te ensinar muito. E a parte divertida é que eles também têm demonstrações ao vivo. Então você pode ver os estados com os quais eles interagem, certo? Você tem todos esses componentes como documentação muito, muito detalhada para os alunos. Certo, nada será teórico uma vez que você faça anotações do que eu ensinei e uma vez que você passe por esses recursos. Ok, um é designsystemsrepo.com e o outro é designsystems para figma.com, onde você pode, na verdade, obter os arquivos Figma para todos esses sistemas de design. Então, quando vamos a um site como Carbon ou qualquer um desses sites online, certo, isso ainda é documentação, mas em sistemas de design para Figma, eu posso, na verdade, vamos dizer, se eu tivesse que conferir a base. Certo, que é da Uber, eu posso clicar no ícone do Kit Figma e ele me levará à exata página da comunidade Figma da Uber, onde eu posso obter o arquivo oficial do Figma. Então você pode imaginar o quão valioso isso é. É para uma pessoa que realmente quer se aprofundar em UX. Claro, você não precisa fazer um por um, eu faria 100. Apenas lembrando que criamos cursos gratuitos dedicados para aprendizado, acabamos de lançar Aprenda UI UX. E se você está confuso sobre planejar sua carreira e não sabe se esta é a opção certa para você, você deveria conferir nossos vídeos básicos. Em Aprenda o Yushin tem um vídeo, é o vídeo do roteiro de 2023 que auxiliará no seu plano de carreira. Te dará toneladas de recursos para começar como um designer em tempo integral. Então, claro, o curso de 15 episódios é lá e cada recurso único que eu mencionei vai estar lá na descrição. Por favor, assista a todos os vídeos até o fim. Até o fim, pessoal, leva pelo menos 6 a 8 meses. Sei que você verá muitos grupos e certificações que dizem que farão de você um designer em 3 ou 4 meses. Eu, pessoalmente, acredito que apenas para aprender Figma. Corretamente, apenas para aprender os fundamentos do UX. Fundamentos da psicologia do UX requerem 6 a 8 meses de prática, onde você passa de 2 a 2 horas e meia diárias. Após gastar diariamente 2 a 2 horas e meia, levará 8 meses para você se qualificar para um estágio bem remunerado e se estiver preso nos seus estudos de caso de UX. Fizemos um vídeo sobre como redigir seu primeiro estudo de caso de UX. Há 2 vídeos de cerca de 1h30 cada. Longos e eles realmente vão te contar muitas coisas valiosas. É claro, não vou te deixar sem tarefa. Nos próximos 5 dias você precisa garantir que cubra essas coisas, certo? Então, em primeiro lugar, eu sei que há muitas coisas que discutimos em tokens. Isso pode ter te intimidado um pouco. Mas os tópicos complexos, você sabe, eles devem levar tempo. Você precisa dar tempo e ler mais. Você tem que assistir conteúdo, e você tem que assistir ao conteúdo novamente e novamente. Então leva tempo, é simples, mas não é tão fácil. Certo, e eu recomendaria que você... Certo, finalize nosso vídeo de declaração de cor, tipo e botão do curso de 15 episódios. Claro, criei esses vídeos há 2 anos, mas recomendo que assista. Eles vão esclarecer conceitos básicos e anotar detalhadamente no Notion. Se você não entende o funcionamento do Notion, fiz um vídeo detalhado chamado Como Documentar no Notion. Vou colar o link na descrição. E estude o sistema de design Polaris da Shopify, ou até mesmo o base da Uber, porque esses caras documentaram as coisas muito, muito bem. E comente abaixo se você gostou deste vídeo. Comente abaixo se você quer que eu faça mais vídeos assim. Porque não vimos uma resposta muito boa no episódio 2, o episódio 1 foi bem. Mas eu senti que muitas pessoas não assistiram ao episódio 2 depois que o episódio 1 terminou. Então, ainda estamos muito confusos se devemos continuar esta série ou não. Porque estamos gastando tanto tempo em curar esses vídeos realmente aprofundados. Então, se você acha que esse tipo de conteúdo aprofundado não é o tipo certo de vídeos, e você não consegue acompanhar, né? Então vamos meio que reduzi-los e simplificá-los. Se documentar algo,
poste no LinkedIn e me marque. Adoro suas histórias do Instagram. É sempre bom, sabe, ver o que vocês estão fazendo. E sim, nós já cobrimos as 3 primeiras aulas. A aula número 4 será sobre componentes e variantes, novamente um recurso muito, muito útil. Mal posso esperar para terminar todas as 10 aulas, pois após concluir as 10 aulas, avançaremos para coisas mais emocionantes, que é dedicado ao design espacial e à psicologia do UX em geral, se é a sua primeira vez aqui. Certifique-se de se inscrever e acionar o sino. Informe na seção de comentários se deseja que eu fale sobre algo específico no vídeo de componentes e variantes, porque você sabe que é um tópico grandíssimo. Farei o meu melhor para incluir todas as informações importantes na palestra de 1 hora. Costumo gravar esses vídeos por um tempo muito, muito longo e nós os editamos para garantir que você saiba que mantemos apenas as coisas mais valiosas nos vídeos. Por favor, certifique-se de curtir este vídeo e compartilhá-lo em sua comunidade. Se você está no circuito de conteúdo, se você é um bom editor, ou se você é um bom designer de UX, ou se você é um bom roteirista de conteúdo, por favor, envie-me seus portfólios para admin@anchimera.com. Estamos expandindo nossa equipe. Estou procurando talentos, ou se você estiver interessado na área de conteúdo em design de UX, adoraria ver seu trabalho. Talvez possamos colaborar, também temos um site chamado Como Solicitar. Nele estão todos os nossos vídeos sobre a jornada intermediária de engenharia de ChatGPT. Muita coisa útil está lá. Se tem interesse em IA e engenharia de prompts, o Como Solicitar Point esclarecerá suas dúvidas. Se você se interessa por design de UX e UI, então aprender o Wilksin lhe dará todos os recursos que você precisa para começar neste campo gratuitamente, é claro. Produzimos bastante conteúdo sobre design espacial. Ensina a projetar aplicações para a visão da Apple, que é uma realidade aumentada. Se ainda não me segue no Instagram, envie mensagem para oranchmera.ai. Atualizamos constantemente com as últimas novidades de IA e design. Dito isso, espero que você esteja cuidando da sua mente e do seu corpo. Este é o seu amigo Anchimera se despedindo. Se você gostou deste vídeo, certifique-se de clicar em gostei e apertar o botão de inscrever-se. Faço regularmente uploads de vídeos sobre design de UX, marketing e storytelling.